Boa noite. Boa noite. Numa pista de skate, uma adolescente faz história. Eu ainda não tô acreditando não, mas parece que foi grande o negócio. Aos 13 anos, Raíssa Leal é prata e a medalhista olímpica mais jovem do Brasil. No vôlei, uma virada na reta final e a seleção masculina vence a Argentina por 3-2. A ameaça de um tufão antecipa as competições do surf, que estreia em Olimpíadas. Gabriel Medina se classifica para as semifinais desta noite. A equipe da Rússia reconquista o ouro na ginástica masculina depois de 25 anos. Depois de denunciar ter sido vítima de agressão, a deputada Joyce Hasselmann faz exame de corpo de delito e entrega um objeto encontrado na casa dela. Veja também por que 8 capitais estaduais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid. E o Pantanal enfrenta a maior seca em mais de 50 anos. Dentro de 10 segundos, no Jornal Nacional. Oito capitais estão sem vacinas contra a Covid para a primeira aplicação. O Ministério da Saúde prometeu distribuir nesta semana 10 milhões de doses para todo o país. É uma contagem regressiva para esse momento. E hoje seria a vez da Evelyn, mas ela vai ter que esperar um pouco mais. E foi um balde de água fria, assim. Foi realmente muito decepcionante, porque eu não vejo a minha família há quase 2 anos e estou só esperando tomar vacina para viajar e ver meus pais. A aplicação da primeira dose aqui no Rio parou por falta de vacinas. Desde sábado, a vacinação está suspensa. A previsão era vacinar hoje mulheres de 34 anos. Mas os postos estão abertos apenas para receber quem tem data de retorno marcada para completar a imunização com a segunda dose. E essa é a mesma situação de outras capitais. Além do Rio, mais 5 capitais foram obrigadas a suspender totalmente a primeira dose. Em Belém, Salvador e Vitória, desde sábado só tem segunda dose nos postos. João Pessoa e Campo Grande pararam de dar a primeira dose na quinta-feira. E Maceió e Florianópolis só estão aplicando a primeira dose em grávidas, mães de recém-nascidos ou que estão amamentando. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, foi às redes sociais criticar a demora do Ministério da Saúde. Disse que as vacinas têm sido entregues pelos fabricantes nas datas previstas, só que não estão sendo distribuídas com a celeridade necessária. O Ministério da Saúde informou esta tarde que vai começar a distribuir ainda hoje um novo lote de vacinas para todo o país. A gente vai entregar mais de 10 milhões de doses nessa semana. Então a gente está começando a estudar as possibilidades, dado que o ritmo da vacinação está acelerado nos municípios, ao invés de fazer uma entrega semanal, fazer 2 entregas semanais para garantir que a gente tenha uma regularidade e, de fato, na ponta não falte a vacina para que os municípios apliquem tanto a primeira dose quanto a segunda dose. Uma remessa com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer chegou esta madrugada ao Brasil. O Ministério da Saúde informou que vai receber mais de 5 milhões e 800 mil doses do laboratório esta semana. O Instituto Butantan também entregou mais 1,5 milhão de doses da Coronavac hoje. Com a confirmação da entrega pelo Ministério da Saúde, a aplicação da primeira dose no Rio vai ser retomada na quarta-feira. E aí, muitos brasileiros, como a Evelyn, vão poder sentir o alívio tão esperado. Cada dia que a gente adia a vacinação de uma faixa etária, de uma pessoa sequer, a gente está expondo essa pessoa ao risco, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que o intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer pode ser reduzido de 90 para 21 dias, como prevê a bula. A intenção é evitar a disseminação da variante Delta. Queiroga afirmou que, num primeiro momento, a opção foi por um intervalo maior para avançar na aplicação da primeira dose. Mas como as vacinas da Pfizer estão chegando agora num volume maior, é possível mudar de estratégia. Quando e como essa redução vai ocorrer ainda está em discussão. Vamos ver agora os números da pandemia e da vacinação no Brasil, consolidados pelo consórcio de veículos de imprensa. Tulsi, boa noite.
Boa noite, Bonner, Renata, boa noite para todos. Hoje nós vamos começar pelos números da vacinação. De ontem para hoje, 852.004 pessoas receberam a primeira dose no país e 477.180 a segunda dose ou a vacina em dose única. O total do dia ficou em 1.329.184 vacinados. Até agora, 96.332.312 pessoas receberam a primeira dose no país, o que representa 45,49% da população. E 38.026.271 pessoas estão completamente imunizadas com as duas doses ou a dose única. São quase 18% dos brasileiros, 17,96%. No mapa, os estados que aparecem em verde mais escuro são os que estão mais adiantados na imunização completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora as informações sobre mortes e casos. De ontem para hoje, a Covid fez 587 vítimas no Brasil. Desde o começo da pandemia, 550.586 pessoas morreram por causa da doença no país. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 21.088 novos casos, totalizando 19.706.704. A média móvel está em 45.362 novos casos por dia, 7% a mais na comparação com 2 semanas atrás. Isso está dentro da estabilidade. A média de mortes está em 1.101 por dia. Comparando com a média de 14 dias atrás, dá 13% a menos, também dentro da faixa de estabilidade. Agora o mapa dos estados. 4 deles aparecem em vermelho, com alta na média de mortes. Os maiores aumentos foram no Acre e em Goiás. Em estabilidade, em amarelo no mapa, são hoje 9 estados e o Distrito Federal. E com queda na média de mortes, em azul, 13 estados. Rondônia e Ceará registraram as maiores reduções. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Turci. O governo dos Estados Unidos passou a exigir que profissionais de saúde do departamento que cuida dos veteranos de guerra tomem a vacina contra a Covid até meados de setembro. É a primeira vez que o governo americano toma essa atitude. Também hoje, o prefeito de Nova York e o governador da Califórnia anunciaram que todos os funcionários públicos vão ter que escolher ou se vacinam ou fazem testes semanais de Covid. O presidente Jair Bolsonaro atenuou o discurso sobre o possível veto do fundo eleitoral. Depois de dizer que vetaria os quase 6 bilhões de reais para campanhas políticas, Bolsonaro disse hoje que pretende derrubar apenas o que considera um excesso no montante. O presidente indicou apoio a um valor de 4 bilhões de reais. É menos do que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas ainda assim é o dobro do fundo eleitoral das eleições de 2020. Técnicos do Congresso avaliam que o presidente não tem o poder de vetar trechos separados de um mesmo dispositivo, eliminando só o excesso. Bolsonaro teria que derrubar integralmente o valor e, depois disso, enviar um novo projeto estabelecendo os 4 bilhões para o chamado fundão. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, prestou hoje depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e fez exames de corpo de delito por causa das lesões que sofreu. Joyce afirmou que entregou aos policiais um objeto que, segundo ela, foi encontrado apenas ontem na sala do apartamento em que mora. A deputada disse que o objeto entregue à polícia não pertence a nenhum dos moradores ou aos funcionários da casa. Um dos agentes recolheu, não tocou no objeto com a digital dele, tomou todo o cuidado de recolher já num saquinho plástico, e foi entregue aqui à polícia. Não é uma arma, não é um objeto cortante, é apenas um objeto que comprova que, de alguma forma, alguém esteve lá. Se foi antes, se foi depois, se foi em outro momento, se tem ligação com o caso, aí é a polícia que vai me dizer. Depois de comparecer à Polícia Civil, a deputada foi ao Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito. Ontem, Joyce Hasselmann deu entrevista ao lado do marido, o médico Daniel França. Ela contou que no fim de semana anterior estava em casa com o marido e os dois foram dormir em quartos separados, um hábito do casal. No dia seguinte, ela acordou com os ferimentos. Joyce quebrou um dente e teve fraturas no rosto e na coluna.
A Polícia Civil vai auxiliar na investigação. O Ministério Público e a Polícia Legislativa da Câmara também foram acionados. A Polícia Legislativa já analisou e armazenou todas as imagens do prédio onde Joyce Hasselmann mora. Todos os vigilantes e porteiros foram ouvidos e as informações compartilhadas com o Ministério Público. Desde a divulgação do caso, o marido da deputada tem sido acusado em muitos perfis de redes sociais de ser o autor das agressões. Joyce Hasselmann disse que quem acusar o marido dela vai ser processado. A deputada afirmou ainda que informou à polícia nomes de desafetos políticos que ela considera suspeitos. Esses nomes são nomes que a polícia vai ter que investigar. Eu não vou abrir quais são esses nomes, porque são suspeitas, mas são suspeitas minhas. Por conta de questões políticas, né? Se alguém que me odeia porque eu tenho divergências políticas, né, com lado A, B ou C da política, ou por algum outro motivo, eu não sei. Mas certamente isso não é coisa de alguém que tem estima por mim. E um personagem do universo político que se tornou alvo de investigação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro ressurgiu nesse fim de semana depois de muito tempo calado. Fabrício Queiroz foi assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O volume de dinheiro que movimentou chamou a atenção do COAF e levantou a suspeita de que Flávio Bolsonaro embolsava parte dos salários de assessores parlamentares dele pagos com dinheiro público. Foram as movimentações financeiras de Queiroz que deram início às investigações sobre a suposta prática da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. No ano passado, a polícia o encontrou no imóvel do advogado Frederic Wassef, o defensor de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Queiroz chegou a ficar em prisão domiciliar e agora está em liberdade por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em fevereiro, o STJ anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e outros investigados. Com isso, a investigação voltou para o estágio inicial. Ontem de manhã, o jornal o Globo e o site Poder 360 mostraram que Fabrício Queiroz postou uma foto que havia sido publicada 3 anos atrás pelo hoje deputado Hélio Lopes, do PSL, amigo do presidente Bolsonaro. Na foto, a partir da esquerda, estão Max Guilherme Machado de Moura, assessor do presidente, o próprio Bolsonaro, Queiroz, Hélio Lopes e Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro. Na legenda da foto, Queiroz escreveu o seguinte, abre aspas, faz tempo que eu não existo para esses 3 papagaios aí. Águas de salsichas, literalmente. Vida que segue. Fecha aspas. Queiroz ainda respondeu a alguns comentários de seguidores. Numa delas escreveu, minha metralhadora tá cheia de balas. Mais tarde, em outra postagem, Queiroz disse que a publicação foi uma estratégia para identificar petistas infiltrados no perfil dele, mas acabou apagando as publicações antes que o dia terminasse. Nós tentamos contato com Fabrício Queiroz, Max Guilherme Moura, Fernando Nascimento, com o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Hélio Lopes e com a assessoria do Palácio do Planalto, mas não tivemos retorno. Entidades judaicas criticaram duramente os encontros de uma deputada da Alemanha, da extrema-direita, com políticos brasileiros, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. A deputada alemã Beatrix von Storch publicou fotos dos encontros nas redes sociais. Em uma, aparece sozinha ao lado do presidente Bolsonaro. Na outra, está também acompanhada do marido. Na legenda, Beatrix agradeceu a Bolsonaro pelo encontro e defendeu um melhor relacionamento e uma maior união entre eles. O encontro com o presidente Bolsonaro ocorreu na semana passada, mas só se tornou público hoje. O nome da deputada alemã não entrou na agenda presidencial. O Palácio do Planalto não informou a pauta da reunião, nem o motivo de o compromisso não ter sido registrado. Na última quinta-feira, a deputada teve outros encontros na esplanada. Beatrix von Storch foi recebida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, pelo secretário especial da Cultura, Mário Frias, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente, e pela deputada Bia Kicis, também do PSL, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Beatrix von Storch é vice-líder do Partido Alternativa para a Alemanha, fundado em 2013, com críticas à União Europeia. A legenda de extrema-direita adota um discurso de ódio aos estrangeiros. Integrantes da cúpula do partido foram duramente criticados na Alemanha por defenderem ideias consideradas racistas e neonazistas. E agora, durante a pandemia, o partido também foi duramente criticado por posições negacionistas. Em março, a imprensa alemã noticiou que o partido foi colocado sob vigilância da Agência de Inteligência Interna, por suspeita de minar a Constituição da Alemanha e colocar em ameaça a ordem democrática do país. Beatrix von Storch causou indignação ao endossar uma mensagem defendendo que guardas atirassem em refugiados na fronteira, inclusive mulheres com crianças. Ela é neta de Lutz von Krosigk, ministro das Finanças por 12 anos durante o governo nazista. Von Krosigk não aceitou a rendição mesmo após o suicídio de Hitler. Foi condenado por crimes de guerra e sentenciado a 10 anos de prisão. Na semana passada, o Museu do Holocausto em Curitiba já tinha se manifestado sobre o encontro entre Beatrix von Storch e a deputada Bia Kicis. É evidente a preocupação e a inquietude que esta aproximação entre tal figura parlamentar brasileira e Beatrix von Storch representam para os esforços de construção de uma memória coletiva do Holocausto no Brasil e para a nossa própria democracia. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil afirmou que lamenta a recepção dada à representante do Partido Alternativa para a Alemanha em Brasília. Trata-se de partido extremista, xenófobo, cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. O Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimento a imigrantes. A CONIB defende e busca representar a tolerância, a diversidade e a pluralidade que definem a nossa comunidade. Valores estranhos a esse partido xenófobo e extremista. O Palácio do Planalto não deu retorno ao nosso contato. Depois de manifestantes protestarem contra a forma como o governo tem lidado com a pandemia, o presidente da Tunísia suspendeu as atividades do Poder Legislativo e ainda assumiu as funções da Procuradoria-Geral da República. Essa centralização de poder nas mãos do presidente relembra os tempos do ditador Ben Ali, que acabou destituído em janeiro de 2011. Com a pandemia dominando o país mediterrâneo de quase 12 milhões de habitantes, os tunisianos ontem foram às ruas pedir a renúncia do primeiro-ministro Hichem Mekić. A vacinação só chegou a 7% da população até agora. O presidente da República, Kais Saied, então se apoiou num artigo da Constituição para demitir Mekić e suspender o parlamento por um mês. O presidente, eleito em 2019, também assumiu as funções de Procurador-Geral da República, suspendeu a imunidade parlamentar e alertou que qualquer ato de violência será reprimido pelas Forças Armadas. O presidente do parlamento diz que a ação é um golpe de Estado. É a pior crise no país desde a Primavera Árabe, a revolta por democracia que começou na Tunísia e se espalhou por outras nações da região há mais de 10 anos. Desde então, a Tunísia convive com instabilidade política, desemprego e problemas de infraestrutura. Depende da ajuda da União Europeia e de outros países árabes e negocia um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional. E agentes da polícia tunisiana fecharam hoje o escritório da rede de televisão Al Jazeera em Tunis e mandaram todos os jornalistas saírem. Cientistas e representantes de países de todos os continentes começaram hoje um encontro virtual de 2 semanas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Essa reunião é para finalizar o mais amplo relatório sobre aquecimento global desde 2013 e vai servir de base para a COP26, em novembro, no Reino Unido. No centro-oeste do Brasil, o Pantanal enfrenta o agravamento da maior seca em mais de 50 anos. A vala com água barrenta na beira da estrada foi onde a onça conseguiu matar a sede. Eronilde tem fazenda no Pantanal há 3 décadas. Nunca enfrentou
tanto tempo de estiagem, já são 3 anos sem enchente. Temos que torcer para vir uma chuva para nós, porque tá difícil a situação aqui. Imagina se seca isso aí, o tanto de jacaré morto aí. Onde deveria estar inundado só tem terra. Os periquitos e príncipes negros se amontoam no balde perto das sedes. A crise é consequência de falta de proteção de nascentes, de cursos d'água, falta de recarga dos aquíferos com a impermeabilização que fazemos dos solos. O nível do Rio Paraguai está com um pouco mais de 1 metro em Ladário, perto de Corumbá. E até o fim do período de estiagem pode piorar. De hoje nós estamos com 1,17 m no nível de Ladário. Ainda temos pelo menos 2 meses de estiagem, né? Quando você tem uma estiagem muito forte, o nível mínimo chega um pouco mais cedo, então deve chegar por setembro, outubro. Esse ano o solo reteve menos de 40% da umidade das chuvas de verão. Em algumas regiões, em Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar está abaixo de 10%. O calor extremo, as frentes frias com geadas agravaram ainda mais a estiagem. Olha só como é que está o capim. O risco de incêndios é grande. A Federação da Agricultura informou que de cada 10 lavouras de milho no estado, 6 estão em condições ruins. E as perdas gerais na agricultura já passam de 3 milhões de toneladas. Com tudo tão seco, qualquer faísca pode gerar grandes incêndios. Nós estamos orientando os produtores a manter, junto com o período da colheita, assim como na cana, que também foi extremamente afetado, sistemas de controle de incêndio florestal. Nas cidades, a captação de água mudou. 38 novos poços foram perfurados no estado. Na bacia do Rio Paraná, para garantir água na geração de energia, desde junho o governo federal determinou redução da vazão nas hidrelétricas. Os cientistas explicam que essas alterações no clima têm a impressão digital dos homens. O ser humano amplifica esse aquecimento através da queima de combustível fóssil e, obviamente, quando cortam as árvores, cortam aqueles elementos que tiram CO2 da atmosfera. E realmente nós temos que nos preparar, não? E quando digo preparar, não é somente preparar o corpo de bombeiros para as queimadas, é também o melhor gerenciamento no uso de água, ou seja, evitar o desperdício. E a semana começa com expectativa de muito frio, né, Anne? Boa noite. E não é qualquer friozinho não, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Essa semana vai chegar a maior onda de frio do inverno e uma das mais intensas nos últimos anos. Está preparado? A frente fria já está no sul do país, provocando chuva hoje no Rio Grande do Sul. Amanhã ela avança com todas essas nuvens até Mato Grosso do Sul e São Paulo. E conforme a frente fria vai subindo, a chuva vai perdendo força. Mas o frio vem atrás e chega até o norte do país e sul da Bahia ao longo da semana. Amanhã ela provoca ventania em toda a região sul até o sul de Minas e Mato Grosso. Rajadas de até 70 km por hora. O vento acaba ajudando a espalhar a chuva que está prevista para toda essa área aqui em verde do nosso mapa, onde ela pode ser forte e volumosa. Nessa área do nordeste e do norte do país, as pancadas rápidas e isoladas, elas continuam. Todo o estado de Santa Catarina está na área de temporais. No norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, a chuva também pode apertar. Então, no caminho, Paranaguá, com máxima de 22 graus, Foz do Iguaçu e Florianópolis, 20. Em Chapecó e Porto Alegre, já começa a esfriar, máxima de 16 e 15 graus, com essa madrugada já bem fria. Tá, na Olimpíada dos dias mais frios da semana, quais são os que vão levar o ouro na sua previsão? O ouro, olha, vai ter que dividir o ouro entre quinta e sexta-feira, viu, Bonner? Porque esses 2 dias o frio chega numa grande área do país e de forma bem intensa. Olha só, na quarta e na quinta pode nevar nessas 2 áreas aqui em azul mais escuro. Mas na quinta e na sexta, a geada vai ser generalizada. Na sexta, chega até o sul de Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul. Amanhã ainda esquenta em muitas capitais, em Brasília, Salvador e Belo Horizonte, por exemplo, a máxima é de 27 graus. No Rio de Janeiro e em Manaus, máxima de 32, Campo Grande 31, Cuiabá 38 graus. Porto Velho, Palmas e Teresina, 35. E dá uma olhada na chegada do frio. Em Curitiba, amanhã, a máxima ainda é de 21 graus. Aí cai para 13 na quarta e 12 na quinta-feira, com
1 grau negativo na quinta-feira de manhã cedinho. Em São Paulo, amanhã ainda esquenta e pode chover à noite. Na quarta, chove e a temperatura já cai de 28 para 16 e 13 na quinta-feira. Ou seja, preparem os casacos. Ouro para Curitiba na quinta-feira, -1 de madrugada. Opa, Uau. verdade. Obrigado, Anny. Até amanhã. Até amanhã. E uma última notícia. O presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que facilitava o acesso a remédios orais contra o câncer. A Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que o projeto poderia comprometer o mercado de planos de saúde por não observar aspectos como previsibilidade, transparência e segurança jurídica. A proposta foi aprovada pelo Congresso e reduzia o tempo para que os planos de saúde incluíssem esses medicamentos na lista dos que são obrigados a pagar. O projeto previa que o plano teria que fornecer o tratamento a partir do registro da Anvisa. O Jornal Nacional está terminando aqui. Por todas as famílias das vítimas da pandemia, o nosso respeito, a nossa solidariedade. Até amanhã. Até amanhã.